Olá, eu sou Paula Gandolfi, advogada, especialista em licitações públicas. Nós estamos iniciando agora mais um webinário incrível, imperdível, preparado especialmente para você que quer ter ainda mais sucesso nas licitações, que quer ter ainda mais sucesso no seu negócio, quer agregar conhecimento e quer estar crescendo ainda neste ano de 2021, mas já focando em 2022. Então, por isso, nesse webinário, eu e a Joyce preparamos um conteúdo muito interessante exatamente sobre isso, como estar se preparando para 2022, o que esperar das licitações em 2022 e também uma breve retrospectiva aí do cenário de 2021 nas licitações públicas. Por que isso é muito importante? Naturalmente, quando vamos chegando ao final do ano, essa preocupação surge no coração de muitas empresárias. Então, o nosso objetivo aqui nessa conversa é exatamente traçar aí um panorama de 2022 e como você pode estar se preparando para ter sucesso, já iniciar 2022 muito bem preparado, muito bem organizado para estar vencendo muitas licitações, né? Como nós já estamos em dezembro, chegando ao final do ano, é natural que as empresas comecem a se preparar, a se organizar para o ano seguinte. Então, esse webinário é muito especial, muito importante. Aproveitem ao máximo esse nosso tempo juntos e lembrando que dúvidas que forem surgindo, se vocês tiverem algum comentário, podem deixar aí no chat que nós vamos acompanhando e ao final eu volto para responder essas dúvidas, esses questionamentos e até os comentários que forem surgindo, tá certo? Como sempre, em primeiro lugar, eu gostaria de desejar que sejam todos bem-vindos a esse webinário e perguntar se vocês estão me vendo e me ouvindo bem. O nosso principal objetivo nesse tempo juntos é que vocês tenham aí acesso a essas informações de qualidade, e que vocês possam aproveitar e desfrutar ao máximo esse nosso tempo juntos. Então, se vocês estiverem me vendo e me ouvindo bem, deem um ok aqui no chat que nós também vamos acompanhando. Então, sem mais delongas, agora nesse dezembro, nessa reta final de 2021, sem tempo a perder, vamos iniciar o nosso conteúdo. Então, como eu já adiantei, o nosso webinário de hoje, nós vamos falar sobre o que esperar de 2022, o que esperar nas licitações, desse mercado de licitações em 2022. Sobre o mercado de licitações, então, com a chegada do fim do ano, as empresas começam a iniciar essa preparação para o ano seguinte, começam a se organizar, a pensar, a projetar o próximo ano. E é uma preocupação que existe em todas as empresas, essa organização, essa projeção, esse estabelecimento de metas para o ano seguinte e no mercado de licitações, obviamente, isso não é diferente. Essa preocupação também surge e é uma preocupação saudável, porque quando nós nos preocupamos com o próximo ano, significa que nós já começamos a estabelecer, traçar metas, objetivos, traçar um caminho que automaticamente aumentam significativamente as chances de sucesso. Porque aquela história, quem não sabe para onde está indo, qualquer lugar está bom. Enquanto você não se organizar, não se preparar com antecedência, esse caminho acaba se tornando um pouco nebuloso, um pouco turvo. Por isso, exatamente por isso que nós estamos conversando nesse webinário, para que você já possa antecipadamente estar se organizando, se preparando, contando aí com ferramentas adequadas para que o seu 2022 te traga ainda mais resultados positivos. E se você ainda não faz parte desse mundo de licitações, para que 2022 seja o despertar, o estopim inicial dessa trajetória aí de sucesso nesse ramo, nesse mercado. Então, para que a gente
possa entender o próximo ano, para que a gente possa começar a prospectar o próximo ano, é sempre importante a gente relembrar, fazer uma retrospectiva do ano que passou. Então, para que a gente possa identificar um pouquinho mais sobre os possíveis cenários de licitações em 2022, é interessante que a gente relembre, faça uma retrospectiva do que aconteceu em 2021, tá certo? Então, sobre o ano de 2021. Em 2021, nós já tivemos uma retomada bastante significativa em relação a 2020, né? Tanto nas licitações como no mercado privado. Na economia, no geral, a gente vem se recuperando de um período de crise. Por conta da pandemia da Covid-19, que teve ali seu estouro principal no ano de 2020, lá em 2020, com o fechamento de comércio, o fechamento dos órgãos públicos, houve uma estagnação em praticamente todos os mercados, né? Houve uma paralisação. E em 2021 nós vimos uma retomada, ainda que graduativa, parcial, dos comércios, né? Das empresas, das fábricas, das lojas e também dos órgãos públicos. Muitos órgãos ficaram sem atendimento presencial, escolas sem aula, enfim. Agora, em 2021, isso foi retomando, isso foi reiniciando, né? E isso é de suma importância. Afinal, as licitações, em sua grande maioria, elas servem, né, os produtos contratados, comprados, os serviços contratados, eles servem, em sua grande maioria, para atender essa demanda dos órgãos públicos, atender a população, atender o próprio funcionamento interno do órgão, né? Você compra papel porque você tem funcionários públicos, servidores públicos que imprimem documentos, né? E você precisa de manutenção nos aparelhos de ar-condicionado porque os servidores estão trabalhando no fórum. Então, basicamente, a grande maioria dos produtos e serviços que são licitados todos os dias, eles servem para que a máquina pública continue funcionando. Como em 2020 houve ali um trancamento disso, tinha havido uma queda nas licitações, mas já em 2021 tivemos um aumento novamente, né? Já estamos retomando com números muito próximos, se já não ultrapassamos 2019, ou seja, pré-pandemia. Então, deixa eu abrir aqui para vocês as informações do painel de preços do governo federal. Esse painel de preços do governo federal, ele traz informações sobre as licitações públicas federais, ok? Federais. Então, fora esses números que eu vou aqui passar para vocês, existem também todas as licitações que foram realizadas pelos estados e pelos municípios, tá certo? Então, isso é só uma pequena fatia dos números no total. Em relação aos serviços, deixa eu passar aqui para vocês. De serviços, contratos firmados, né? Quantidades de processos de compras, 52.826. Vejam só, contratos firmados de serviços só do governo federal. Olha só, o valor das compras homologadas. Olha só, 60 bilhões de reais só em 2021 de contratos homologados de serviços. E alguns dos principais serviços, né, que trouxeram mais volume, tanto de valor quanto em quantidades de contratos. Obras civis, serviços de engenharia, assistência administrativa, cursos e treinamentos, cursos de aperfeiçoamento, manutenção, energia elétrica. Veja só quantos serviços variados, né? Serviços bancários, fornecimento de água e coleta de esgoto. Então,
Esses constam aqui no painel de preços como alguns dos serviços que movimentaram mais valores em 2021. Mas isso eu estou falando aqui para vocês uma pequena parcela, muito pequena, tá? Aqui no painel de preço nós temos milhares de serviços que foram licitados em 2021, né? E, como eu já passei para vocês, com valores bastante significativos, né? Estamos falando só de serviço, só do governo federal, mais de 60 bilhões de reais em contratos firmados, tá? Já de materiais, produtos, estamos falando de mais de 74 bilhões de reais em contratos firmados. 74 bilhões em 2021 e aproximadamente 100 mil contratos de compras de produtos só do governo federal. Tá? Um dos materiais mais comprados, mais licitados, livros, né? Logicamente, nessa lista também constam vacina, álcool etílico, fita adesiva, legumes, frutas, luvas descartáveis, microcomputadores e reagentes químicos, carnes, cola, condimentos. Então nós estamos falando, novamente, de uma variedade abundante de produtos também. Então percebam que existem as mais variadas hipóteses, os mais variados campos, né, de atuação para as empresas. Eu sempre falo isso e repito porque é realidade. Basicamente, tudo que você possa pensar em vender ou em fabricar, em produzir, os órgãos públicos vão precisar. Eles vão precisar de praticamente todas as coisas que vocês conseguirem pensar, imaginar, projetar, tá? Porque a gente costuma pensar, né, como órgão público, a prefeitura ali da cidade, né, mas nós estamos falando de uma variedade quase que infinita de possibilidades, porque os órgãos públicos não incluem só ali a prefeitura do seu município, são as várias secretarias dos municípios, secretarias estaduais, os ministérios federais, existem também os 3 poderes, né? Legislativo, judiciário e executivo. Então, com certeza, aquilo que você produz, aquilo que você oferece, vai atender os órgãos públicos. Além das licitações dos órgãos públicos, existem também as licitações promovidas pelas estatais, as empresas públicas, as sociedades de economia mista, ou seja, eu tenho certeza que o seu produto, o seu serviço vai ser necessário, vai atender de alguma forma algum órgão da administração direta, indireta, né? E com isso você pode estar vendendo, contratando com o governo, tá certo? Continuando sobre a retrospectiva de 2021. Então, como eu já falei, houve um crescimento bastante significativo em relação a 2020, né? Porque como eu já havia mencionado, de 2019 para 2020, por conta da pandemia, houve uma paralisação parcial da economia no geral, tá? Isso não aconteceu apenas nas licitações públicas, creio que vocês estejam bastante cientes da situação que ocorreu em 2020 por conta da pandemia. Obviamente, em 2021 ainda estamos sentindo alguns efeitos, né, da pandemia, mas em relação a 2020 foi um avanço significativo. Já para 2022, a expectativa, a previsão é de que esse crescimento ele acelere, né? Por quê? Isso é uma engrenagem, quanto mais ela gira, mais ela consegue movimentar toda a máquina. Por quê? Em 2020, como eu falei, houve o recesso, 2021 está tendo essa retomada, esse crescimento,
A maior parte dos órgãos públicos já voltou ao seu funcionamento, atendimento presencial, né? As escolas já retomaram. Então agora para 2022, o volume de aquisições, né? O volume de contratações de serviços, o volume de licitações, ele é esperado que retome a patamares ainda superiores do que 2019, né? Se nós observarmos os números, inclusive no painel de preços, podemos verificar que já em 2021 houve um aumento em relação a 2019, ou seja, pré-pandemia. Já 2022, a expectativa é que haja um crescimento ainda maior do que 2021, ou seja, ano que vem, né, o mercado de licitações irá movimentar muito a economia. Ele faz girar a economia, porque ele movimenta recursos entre governo, entre os órgãos públicos e as empresas privadas. Então ele é uma excelente chave, né, que pode estar sendo virada aí para alavancar os negócios da sua empresa, né? E ainda sobre 2021, houve um crescimento muito significativo do pregão eletrônico, principalmente, né? E também alguns casos de dispensa de licitação. Por quê? O pregão eletrônico, principalmente por conta dessa consciência coletiva em relação à pandemia, né? Ele acabou sendo muito mais empregado do que as formas de licitação presencial. Além disso, não só essa questão da consciência da pandemia, mas também existem algumas leis que impelem, né, levam o administrador, o gestor, a realizar as licitações utilizando os meios eletrônicos, né, o pregão na forma eletrônica. Por exemplo, o decreto 10.024 de 2019, é um decreto que foi publicado no finalzinho de 2019, né, e ele passou a tornar o pregão na forma eletrônica a regra geral, tá, para as licitações realizadas pelo governo federal e também por estados e municípios que utilizem transferência de verba federal, né? Além disso, a nova lei de licitações, que foi publicada agora no dia 1º de abril de 2021, ela também trouxe como regra geral a realização do pregão na forma eletrônica e inclusive trouxe a concorrência na forma eletrônica também. Nós ainda estamos vendo pouco das licitações da nova lei, né? Mas para 2022, essa aplicação da Lei 14.133 de 2021, ela vai ser muito mais expressiva. Então, cada vez mais veremos licitações eletrônicas, o pregão eletrônico e, muito em breve, creio que também veremos bastante a concorrência eletrônica. E a dispensa de licitação, ela foi bastante utilizada para as contratações de emergência, tanto em decorrência da pandemia e também outras contratações em relação ao valor. E isso vale fazer uma observação que, de acordo com a nova lei de licitações também, os valores de dispensa de licitação também foram ampliados. Quando for feita a contratação direta com base na nova lei de licitações, as contratações para obras e serviços de engenharia por dispensa podem ser contratações de até R$100 mil, de acordo com a nova lei, né? E outros serviços e produtos de até R$50 mil. Ou seja, já é uma forma de contratação bastante utilizada e a tendência é que venha também ser mais utilizada com a aplicação da nova lei de licitações. Já em relação à Joyce, quando nós fazemos uma retrospectiva de 2021, esse foi um ano muito especial. Afinal de contas, a Joyce esse ano veio para revolucionar o mercado de licitações, né? Se tornando uma empresa, como sempre, inovadora, o maior portal de licitações do Brasil. É um agregador de mercado, de inteligência
porque capta não apenas as oportunidades públicas, mas também as oportunidades privadas, né? Então, se você quer ter acesso às informações de licitações públicas, tendo a ferramenta com a maior quantidade de informações de inteligência de mercado à sua disposição, mas você quer ter algo a mais e ter acesso também às oportunidades privadas, bom, aí você precisa da Joinzy, né? E também a Joinzy mantém o seu compromisso com a sua função social, né? A função social da empresa, disponibilizando uma opção de plano gratuito, né, para acesso a oportunidades de editais. E, como sempre, a Joinzy a RCC, sempre buscaram oferecer conteúdo de qualidade. Afinal, nós temos nos encontrado aqui semanalmente nos webinários, além disso, nos artigos do blog, trazendo para vocês informação de qualidade e gratuita. Nós estamos aqui exatamente para que você, tendo posse desse conhecimento de qualidade, possa alavancar o seu negócio, possa estar buscando da forma correta como ampliar, como melhorar e como ter mais sucesso nas licitações. E a nossa grande preocupação é trazer tecnologia e inovação todos os dias, para que você tenha realmente inteligência de mercado à sua disposição para ter sempre mais sucesso. Essa é a nossa missão, garantir que você tenha sucesso. E aí, o que esperar de 2022? Como eu já adiantei, a grande expectativa para 2022 é a normalização, da economia, não só a nível nacional, mas a nível global, e um crescimento mais significativo. Nós temos visto nesse ano de 2021, como eu falei, uma retomada, em relação principalmente a 2020, e gradativa. E para 2022, isso é um degrauzinho, uma escada, cada vez subindo um degrauzinho a mais. Em 2022, a expectativa é que haja um crescimento bastante significativo no volume de licitações em relação a 2021, com a normalização das compras e dos serviços, principalmente em virtude da normalização do atendimento nos órgãos públicos, do funcionamento dos órgãos públicos, das escolas, prefeituras, tudo isso tem normalizado aos poucos dentro do ano de 2021, e para 2022 a expectativa é que isso volte a pleno funcionamento, E automaticamente isso gera uma retomada na economia e um aumento no volume das licitações. E dessa fatia, dessa retomada das licitações, a sua empresa pode ter uma participação, e é isso que nós esperamos, é nisso que nós queremos te auxiliar nesse ano de 2022. Para 2022 ainda, como eu já falei, a nova lei de licitações, a Lei 14.133 de 2021, ela foi publicada agora no ano de 2021, 1º de abril de 2021, mas ela ainda não tem sido largamente utilizada, porque existe uma necessidade de adaptação de alguns processos, de alguns modelos, de mais preparação por parte dos agentes, dos pregoeiros, das comissões de licitação, Mas para 2022 há uma previsão de maior aplicação, até porque os órgãos públicos têm até abril de 2023 para estar plenamente aplicando a nova lei de licitações. Então, para 2022, com certeza veremos muitos editais, muitas licitações, muitas dispensas de licitação, inexigibilidades de licitação já sendo utilizados com base na nova lei, Ainda será um período de adaptação, ainda está dentro desse período de adaptação, para a nova lei, mas eu acredito que nesse ano de 2022 nós já começaremos a ver muitos editais utilizando a nova lei como base. E
automaticamente existe essa mudança nesse cenário de licitações. A utilização do pregão, principalmente na forma eletrônica, a queda das modalidades de tomada de preços e convite, a incorporação do diálogo competitivo. Então, tudo isso nós veremos a evolução, a aplicação na prática diariamente. E automaticamente é importante que você conte em 2022 com formas de se organizar, de se preparar para estar 100% apto a aproveitar essas oportunidades, para que não passe essa oportunidade, não passem essas chances sem que você aproveite ao máximo esse ano que está por vir. Então, pensando nisso, nós preparamos aqui algumas estratégias que você pode estar utilizando ainda em 2021 para garantir um 2022 de muito sucesso. Porque preparação faz a diferença. Se você deixa para se preocupar, para se preparar para 2022, em 2022 você vai perder aí tempo precioso que você já poderia estar participando de licitações e vencendo essas licitações. Então, se organizar dentro do ano de 2021, se preparar dentro do ano de 2021, para garantir que o 2022 já inicie com a sua empresa redondinha, preparada para vencer licitações, é fundamental, porque nós sabemos que tempo é dinheiro, né? Tempo reflete diretamente na qualidade daquilo que você faz. Então, para que você realmente consiga alcançar os objetivos que você pretende no ano de 2022, é imprescindível que ainda neste ano de 2021 você esteja se preparando com antecedência. E, naturalmente, é importantíssimo, imprescindível que você utilize a tecnologia ao seu favor, né? Então, conte com a ferramenta mais completa, mais tecnológica de licitações, de oportunidades públicas e privadas, né, disponível no mercado. Conte com a Joinzy nesse caminho seu em direção ao sucesso. Nós estaremos com você, segurando a sua mão e garantindo que o seu 2022 traga aí resultados surpreendentes, positivos e de muito crescimento. Conhecimento aprofundado é de suma importância. Como eu falei, nesse ano de 2022, a expectativa é que a nova lei de licitações seja amplamente utilizada. E para isso você precisa, por exemplo, saber como funciona a nova lei de licitações e como está se preparando, né? Conhecimento é primordial. Para quem ainda não sabe, os parceiros, os clientes da Joinzy contam, além de todo o conteúdo, treinamentos, webinários, com tudo isso, além de tudo isso, conta ainda com o apoio jurídico, ou seja, você vai ter acesso a uma equipe totalmente voltada a esclarecer as suas dúvidas. Então, conforme você for participando nas licitações e dúvidas, questionamentos, questões específicas forem surgindo, você conta com apoio jurídico exatamente para te direcionar, para te passar orientações, para analisar a sua situação e te orientar naquilo que for necessário, tá certo? Então, por que isso é importante? Para que você não fique no escuro, né? Alguém vai estar do seu lado, a nossa equipe inteira vai estar do seu lado durante o ano de 2022, para que você trace aí um caminho de sucesso nas licitações. E é importantíssimo organizar o seu processo. E para isso, você já pode adiantar durante esse ano, esse finalzinho do ano de 2021, contando com a Joinzy, já começar a organizar o seu processo, organizar documentos, começar a estudar sobre licitações, fazer os treinamentos, conhecer bem a nossa ferramenta, para que você já comece em janeiro de 2022 participando das licitações e fechando excelentes contratos com os órgãos públicos. O nosso compromisso é em estar do seu lado, te auxiliando ainda nesse ano de 2021,
mas já pensando lá no sucesso da sua empresa em 2022. Então, pessoal, é isso que nós tínhamos para conversar hoje nesse webinário. Nessa reta final aí de 2021, nesses últimos webinários, nós falaremos, né, sobre estratégias, sobre o mercado de licitações, as perspectivas para 2022 e como você está se preparando. Então, fique atento aos próximos webinários. Nós estaremos enviando o convite por e-mail, também nas redes sociais da Joins. Então, fique atento e esteja aqui comigo nas próximas semanas. Lembrando que as dúvidas que vocês deixaram aqui no chat eu retomo aqui para responder assim que nós encerrarmos a transmissão. E mais uma vez eu gostaria de agradecer a presença e participação de cada um de vocês. Um excelente final de 2021 e que nós possamos ainda estar nos encontrando e conversando ainda nesse ano, tá certo? Obrigada pela participação de todos e até semana que vem.